Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Domingo, dia do Senhor, 15 de novembro, dia da proclamação da República. E neste ano, justamente no domingo, é sempre muito bom estarmos juntos. Rezando com a Palavra de Deus é um encontro intenso, profundo, repleto também daquele mistério próprio de quem se permite a transcendência. A espiritualidade qualifica a nossa vida. Vamos iniciar este nosso encontro rezando com a Palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a nossa oração, ela se volta para a Palavra de Deus. O Evangelho deste domingo, um pouquinho mais longo que os outros, mas com uma mensagem profunda. Por isso, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamando seus empregados, entregou seus bens a eles. A um deu 5 talentos, a outro 2, e 1 talento ao terceiro. Deu a cada qual de acordo com a própria capacidade. Em seguida, viajou para o estrangeiro. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só talento, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o talento que havia recebido do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão disse ao empregado: muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que eu lucrei. O patrão disse: muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 só talento, e ele disse ao Senhor: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e recolhes onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: empregado mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e que recolho onde não semeei. Então você devia ter depositado o meu talento no banco, para que na volta eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo aquele que tem,
será dado ainda mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse empregado inútil, joguem-no lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola, como eu disse, um pouquinho extensa, mas de uma riqueza infinita. Quem são os empregados? Somos nós. Quem é o patrão que deu aos empregados os talentos? É Deus. O que Ele deu a cada um de nós? Os dons. Vejam que no Evangelho, Jesus conta que a um Ele deu 5, e a pessoa foi, trabalhou, criou, administrou e conseguiu mais 5. Ao outro deu 2. Ele foi, também trabalhou, se dedicou e conseguiu mais 2. A o último empregado, ele deu 1. Mas vejam que Jesus distribuiu não de forma diferente, distribuiu conforme a capacidade de cada um. Então, não é uma questão de quantidade, cada um recebeu o suficiente. Só que o último recebeu 1, se acomodou, escondeu o que tinha recebido para dar de volta depois ao patrão. O que Jesus estava querendo nos dizer? Um dia nós vamos ter que devolver o que nós recebemos. Mas o que nós recebemos? A vida, o dom da vida, a inteligência, as possibilidades, a criatividade. Jesus vai pedir contas, o Senhor vai pedir contas de nós, para cada um de nós. Que contas eu vou dar? O que eu vou entregar? Nós falamos seguidamente, olha, você tem que fazer esta entrega, isto é, o dar de si mesmo. Quantos talentos eu recebi? Quantos talentos você recebeu? E o que você está fazendo com esses talentos? Está acomodado? Vocês bem sabem que o que tem de gente acomodada não é fácil. Querem que tudo aconteça no tempo que eles estipulam, mas sem nenhum esforço. Nós precisamos nos esforçar, multiplicar, otimizar. Essa é a nossa missão. Qual é o nosso propósito? Pegar os dons que nós recebemos e fazer com que estes dons se multipliquem. E como é que nós vamos saber se estamos multiplicando os dons? Conforme eu vou me sentindo mais feliz e conforme eu vou vendo que os outros também estão felizes e vou percebendo que o mundo está melhor, é porque eu estou multiplicando os talentos. Que Ele nos ajude, que Ele nos ilumine, que ninguém se acomode. A vida é de quem faz acontecer e não deixa acontecer, faz acontecer. Sejamos muito criativos, porque vale a pena viver. Vamos agradecer a Deus a palavra, o domingo, esse tempo que estamos vivendo. Agradeçamos também o nosso país, que historicamente passou por tantos momentos, e um deles foi a proclamação da República. Peçamos que todos os brasileiros tenham pão na mesa. Rezemos então como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado